E eu queria ler a partir do versículo 5. Texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Que se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão e assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, o texto de hoje abrange esses versículos de 5 a 11 da segunda carta ali do apóstolo Pedro, e no capítulo 1, logo no início. Eu queria ler mais uma vez o versículo 5 a 7, nesse início aqui da nossa meditação. Pedro diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor. Prestou atenção nessa sequência, nessa lista? Eu quero te convidar a ficar com a sua Bíblia aberta para você justamente aprender esse texto aqui, guardar isso no teu coração. Se esse texto começa dizendo por isso mesmo, é porque ele falou alguma coisinha antes. Então aqui tem a ver com os versículos 3 a 4, porque versículos 3 a 4 diz a respeito de algo que Deus fez. E no versículo 3, Pedro começa dizendo que o seu divino poder, falando do poder de Deus, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. E aí ele vai começar a dizer essas coisas, a chegar nessa listinha dessas qualidades da vida em Cristo que Pedro está destacando aqui. Quer dizer que esse por isso mesmo é porque Deus já fez algo. Por isso mesmo, porque Deus agiu primeiro. Por isso mesmo, porque há um poder divino do Senhor em ação para caminharmos nessa verdade desse texto. Então a gente ouve Pedro nos exortar ou nos encorajar nessas qualidades de Cristo para serem presentes na nossa vida, mas porque Deus fez algo. Porque há um poder de Deus já em ação. Aliás, é o que Paulo vai dizer na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 13, quando Paulo fala para nós, que fala para nós ainda hoje: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Quer dizer, Deus quem efetua em vocês, Deus está fazendo, Deus está agindo, mas põe em ação. Não fica de braço cruzado. Não recebe esse poder divino do Senhor na nossa vida de qualquer maneira. Crendo que Deus está agindo, está fazendo, Paulo vai dizer nesse texto de Filipenses: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Não é faça algo para ser salvo, não é fazer algo para garantir a tua salvação. Não, Deus já agiu. Deus já nos salvou pela graça. Você coloca a sua fé em Cristo Jesus, caminha pela graça e misericórdia do Senhor, mas põe em ação isso que você está falando que você crê. Ponha em ação aquilo que você fala viver para Deus. Quer dizer, o ponto que Pedro está destacando aqui agora na sua carta, e que nós começamos a ler, é porque ele começa nessa carta
no versículo 3, dizendo que Deus já tem feito algo por cada um de nós. E é nesse poder de Deus que agiu para me salvar, para te salvar, que tem trazido você nessa caminhada de vida. Você não está solto nesse universo para a sua própria sorte. Deus está agindo, Deus está efetuando o seu querer em nós. Então, nessa certeza, nessa convicção que a gente pode ter, nessa confiança desse poder, agora esforce-se nessa caminhada. Na confiança que há um poder divino de Deus na tua vida, na minha vida, arregaça suas mangas aí e entra na vida. Empenhe-se, faça algo para não viver de uma maneira indigna a esse amor que Deus já está fazendo, já tem colocado em ação por mim e por você. Então, os versículos 5 a 7 que nós acabamos de ler, demonstra aqui, mostra para cada um de nós uma maneira que nós devemos viver. Que nós devemos viver e que nós podemos viver. Por quê? Porque Deus já agiu. Porque há um divino poder em ação na nossa vida. E aí é interessante, olha o que ele diz aqui nesses versículos 5 a 7. Menciona fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, talvez na sua Bíblia está escrito paciência, piedade, fraternidade, amor. É uma lista e tanto. Interessante que começa com fé, e como é que termina aí na sua lista? Amor. Quer dizer, é sobre confiar nas promessas de Deus, entender que se estamos no Senhor, conectados com Deus, há o poder de Deus em ação na nossa vida, e esse poder de Deus em nossa vida nunca está estático, nunca está parado, sempre está em movimento. Ninguém está parado na caminhada de fé. Você pode até ter essa impressão, mas não no mundo espiritual. O mundo espiritual não está de férias escolar em julho, não está de quarentena, não está em suspensão de nada. O mundo espiritual está em ação. E aí a gente confia nessa caminhada em Cristo Jesus, que há um poder divino em ação em nossas vidas, mesmo no dia difícil, mesmo no dia que tem uma resposta do Senhor para nós. Hoje a gente ouviu uma resposta do Senhor e a gente se alegra por ela. Mas tem outro tanto aqui de gente com aflição, com lutas, com dificuldades no momento da vida. Eu estou com as minhas aqui. Mas aí o texto me lembra, mas o Senhor tem agido, está agindo e agirá plenamente ainda no futuro. O Senhor está agindo e me conduzindo de alguma maneira. E a questão hoje é, como é que eu devo viver? Crendo que há um divino poder de Deus na minha vida e na sua, se você está em Cristo. Então, entre fé e o amor, olha o que o apóstolo Pedro cita e menciona aqui. Aqui não é tanto para a gente ficar cutucando qual que é a ordem aqui, do que está acontecendo. Mas o que Pedro está dizendo nesses versículos 5 a 7 é, você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Você e eu somos discípulos verdadeiros, cristãos do Senhor? Então a gente precisa buscar crescer nessa caminhada. A caminhada em Cristo não é de qualquer jeito. Aliás, nessa mesma carta em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro ainda vai dizer, cresçam, porém, na graça. Quer dizer, é para crescer, é para fazer algo, é para prosseguir, é pela graça, mas eu me esforço. É pela graça e misericórdia de Deus, mas eu não recebo essa palavra com indiferença. É para continuar, é para avançar, é para sonhar, é para continuar olhando para a vida e tendo expectativa bela, santa, grandiosa, se a gente pode usar essa palavra. É para ter uma diligência na vida, para fazer algo com tudo isso que nós cremos que... Vou voltar para o ponto. Se há o poder de Deus em ação na minha e na sua vida, não é a ausência de uma resposta que eu penso ser de tal e tal e tal forma que anula essa verdade bíblica. Pelo contrário,
Se tem uma resposta que não chegou na nossa vida ainda, é só porque eu não sei ainda o que Deus vai fazer exatamente. Mas o poder divino do Senhor está comigo quando há um diagnóstico de doença, quando há ausência de recursos financeiros, quando há uma surpresa com uma situação que me abala, e isso são diversas que acontecem. Meu ânimo pode estar abatido, meu coração pode estar esmagado por um monte de coisa, e nada disso anula essa verdade, que há um divino poder de Deus em ação, por mim e por você, e Ele está trabalhando em nós, isso é certeza absoluta. Agora a questão é, você está em Cristo Jesus, é para crescer na caminhada em Cristo Jesus. E para crescer, meus irmãos, como é que uma criança cresce? Como é que quem aqui já teve bebê, e o Márcio e a Mariana vão fazer agora o outro estágio, né, nessa caminhada. Quando pensa que estava tudo já andando, né, para uma outra caminhada, vem uma bela surpresa, essa surpresa do Senhor no coração da família. E vai passar por todo aquele ciclo de novo. Como é que a gente recebe um bebê? Cuidando, porque é bebê. Mas com 1 ano, você já espera que aquele bebê já tenha alguns movimentos diferentes do quando nasceu. E no 2º ano de nascimento, já espera que alguns passinhos já tenham acontecido. Porque o papai e a mamãe precisa estar... Como é que você faz com o filhinho? Deixa ele de qualquer jeito? Ou você recebe e cuida, e observa. Mas tem que soltar. Tem que deixar se apoiar na cadeira. Daqui a pouquinho, para andar, vai ter que ter um tropeço. Ou não? Ou já sai graduado? Né? Já sai, né? Não é assim. Como é que é a vida? Irmãos, eu não sei se vocês percebem que essa é uma didática espiritual concreta. Ver o crescimento e desenvolvimento de uma criança. É algo que o Senhor nos dá para experimentarmos, porque tem muito significado espiritual na nossa jornada. Mas tem que andar, tem que soltar a mãozinha de vez em quando. Papai e mamãe estão presentes, estão olhando. Não vou deixar se esborrachar de qualquer maneira, mas vai ter que andar. Aí com 10 anos... muda o estágio. Tem que estar falando, não é? Porque se não estiver falando, teve algum probleminha para ser identificado e corrigido. E com 10 anos ainda está de fralda, tem alguma situação de saúde. Não é mais ou menos. Todo mundo acho que entende isso, não é? E com 20 anos, não tem que estar falando para lembrar de escovar o dentinho. Né? Com 20 anos já pega ali, apesar que eu levo bronca de vez em quando nessa área, porque... Ô Senhor, por que 11 horas da noite dá vontade de pegar aquele ovinho com amendoim, né? Comer e dar uma preguiça depois, né? Que você já quer se esgotar. Bom, não vou contar muito aqui, porque vou passar vergonha, né? Mas aí é bronca, é diferente. Aí já é, opa, marmanjo, cresceu 30 anos. Ainda está escolhendo o quarto de casa, aí já tem alguma coisa errada. Né? Porque aqui na cultura do Brasil, na cultura do mundo hoje, está invertendo de novo. Né? Com 30 anos, continua morando com o papai e com a mamãe e não entendeu. Rapaz, mocinha, se não casou, é hora de amadurecer. É hora de começar a pagar a conta. Por quê? Porque é o processo de amadurecer. É o processo de prosseguir na vida. Mas não vou entrar muito nesse assunto, porque aí é outro território. Mas eu quero voltar para a questão espiritual. Recebeu Cristo em sua vida, aleluia, glória a Deus. E aí, você pode ter recebido a Cristo na sua vida, aí aqui a gente tem crianças que receberam Cristo cedo, inclusive crianças que foram batizadas, nós não batizamos criança bebê, mas a gente entende que tem algumas crianças, e de novo, a gente não rotula também carimba, tem que ser a partir dos 10 anos, mas 10 anos é uma idade que a gente consegue considerar algumas coisas, para mais ou para menos, entra na particularidade de algumas questões familiares, e a gente tem feito isso aqui na igreja. Nem tanto encorajar muito cedo, mas também não precisa ficar retardando tanto tempo crianças que crescem no nosso meio, que estão num lar cristão, sendo discipulada, aprendendo a palavra de Deus, que amam o Senhor, mas elas são alertadas. O batismo é um testemunho da sua fé, daquilo que Jesus já fez na sua vida interior. Mas agora é hora de prosseguir. E para prosseguir é como criança, continuar crescendo, fisicamente, mas na estatura da fé também. Mas talvez você chegou na sua adolescência, na juventude, já na idade adulta, avançada inclusive já na idade, e já tivemos aqui batismos lindos aqui na igreja.
das diversas faixas etárias. Então, apesar da idade mais avançada, é novo na fé. Deu um passo com Cristo. Mas um ano depois de igreja, algumas coisas é para avançarem. 5 anos depois de igreja, outros sinais é para avançar também. 10 anos de igreja é para continuar crescendo e amadurecendo. Porque em Cristo, ninguém é para ficar de braço cruzado e só congregando, sentando aí no banco e com mãozinha no queixo para ver se está tendo uma boa pregação no domingo. É para você crescer dia a dia no Senhor. Então, você foi salvo em Cristo Jesus? Você sabe que Jesus te deu uma nova vida, perdoou os seus pecados, você é uma nova criatura em Cristo? Então, essa fé que você tem em Cristo Jesus hoje, o que é para fazer? O texto está dizendo, fique nela, permaneça nela, mas agora com diligência, com esforço, com movimento de crescer na vida, é para avançar na virtude. Enquanto você desenvolve virtude na sua vida, é para desenvolver, é para crescer no conhecimento da vontade de Deus na sua vida. Não é para simplesmente você vir num culto hoje e passar uma semana desconectada do valor desse encontro, desse ritmo que o Senhor nos dá, de podermos estar aqui num domingo, separados, para a glória do Senhor, como igreja do Senhor, com meus irmãos aqui, nos diferentes momentos da vida, um está agradecendo, o outro está clamando, o outro está impedido de vir, mas eu estou ouvindo. Eu não estou num programa religioso, irmãos, eu estou ouvindo. Quando eu falei para a igreja, olha, temos uma lista hoje intensa aqui de oração, é para ouvir. Porque tem gente que, se estiver numa igreja que não tem vínculo, o que você faria naquele momento? Num clique você muda, porque está enfadonho, eu quero uma coisa mais dinâmica, eu quero uma música, porque hoje você pode escolher, né? Eu quero uma liturgia menonita, quero uma liturgia luterana, está um clique. Você escolhe a sua liturgia cristã. Mas quando você convive numa igreja local, sim, somos aqui uma igreja batista, temos esse vínculo denominacional, mas é povo de Deus. Isso aqui é só para nos ajudar a prosseguirmos, dentro de um monte de coisa que a gente tem dificuldade para entender, mas a gente se alinha aqui com pessoas que têm o mesmo entendimento, mesmas convicções e pede pela misericórdia do Senhor, Pai, nos dê graça para prosseguirmos crescendo, para prosseguirmos com esses valores, amadurecendo a nossa vida. E meu irmão, se Deus te colocou numa igreja presbiteriana, que ali, naquilo que é ensinado de valor presbiteriano, eu não vou ficar debatendo aqui o que eu penso diferente. Naquela igreja, caminhe em fidelidade ao Senhor. Você está numa igreja pentecostal, que crê assim, assado, tal. Ali, seja fiel ao Senhor. Naquilo que você tem de consciência, não contra a sua consciência, mas aquilo que você vai aprendendo, desenvolvendo. Porque a questão aqui não é se você é arminianista, calvinista, isso, aquilo, outro. A questão é, onde Deus tem te colocado, na convicção que Deus te dá ao teu coração, cresça, prossiga, esforce-se, envolva-se. Para quê? Para que o teu coração tenha satisfação no Senhor, mas não de domingo em domingo, que amanhã, na palavra do Senhor, no estímulo que a gente tem de ir à palavra, no devocional, na leitura bíblica, no meu tempo de oração, que é diário, que é diariamente, eu possa crescer, prosseguir, crescer no conhecimento de Cristo, um conhecimento de Cristo que trabalha nesses valores aqui que a gente está lendo nesse texto. Irmãos, é muito sério isso aqui, porque está falando que é para crescer na fé, na virtude, no conhecimento, no domínio próprio, na perseverança, na piedade, na fraternidade e no amor. Aí eu quero falar para a nossa igreja, 13 anos que celebramos domingo passado aqui, 13 anos que o Senhor tem dado graça, misericórdia, renova a nossa igreja, mas eu quero saber, depois de 13 anos, nós amamos mais ao Senhor? Nós amamos mais uns aos outros? Não é se a gente tem mais cadeira. Não é se a gente fez um mutirão e fizemos, e glória a Deus por isso, por tudo. Fizemos, mas a questão é, o amor cresceu. Sim, a igreja cresceu numericamente. Sim, muitas pessoas foram batizadas aqui. Muitas pessoas estão mundo afora, que Deus permitiu que passasse por aqui, hoje estão em outros locais.
pela misericórdia do Senhor. Mas a pergunta é, 13 anos depois, amamos mais? 13 anos depois, temos mais domínio próprio? 13 anos depois, temos mais fé, virtude, conhecimento? Você no Senhor? Você chegou aqui semana passada? Chegou aqui há 10 anos? Você está na caminhada em Cristo há 30, 40, 50 anos de vida em Cristo? E a pergunta nesse momento é, cresceu o amor de Deus no teu coração? Isso tem transbordado? Irmãos, é isso o que você tem cultivado nessa caminhada? O que você tem feito para florescer isso que Pedro diz aqui? Porque não é sobre julgar alguém aqui sobre céu e inferno, onde é que você está nessa caminhada. A questão é que, pela maneira como você está vivendo hoje, há uma intensidade maior de zelo, dedicação, vontade de falar das coisas de Deus. Não é sobre fazer, fazer, fazer. É ao fazer, há uma virtude maior ali envolvida. Há um negócio que você sabe que é de amar a Deus, amar as pessoas. Porque são pessoas que o Senhor ama. E aí, onde é que você está nisso? Porque me parece que o que Pedro diz aqui, que a evidência de que o poder de Deus nos foi dado pela fé, é que agora fazemos todo o esforço, versículo 5, para avançar naquilo que aí está citado, que são as qualidades de Cristo. Cristo te salvou? Cristo é seu Senhor e Salvador? Irmãos, então eu quero crescer nessa caminhada, eu quero prosseguir. Olha o que o versículo 8 diz. Porque se essas qualidades existirem e estiverem, lê mesmo, a palavra de Deus. Se tiver o quê? Acomodados, estiver entregando dízimos e ofertas na igreja e os outros que trabalhem, é com o próximo isso? Não. Se estiverem crescendo em sua vida, isso que ele acabou de falar, ele está falando em resposta aos versículos 5 a 7. E se você estiver crescendo nessas qualidades de Cristo na sua vida, olha o que diz, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam o quê? Inoperantes, improdutivos. Quer dizer, aqui é um alerta, porque é possível você começar a sua vida cristã empolgado, começar a vida cristã sabendo de fato de onde Deus te tirou e agora onde você está em Cristo naquele momento, mas é possível depois ter um coração insensível. É possível nessa caminhada ser descuidado com a graça do Senhor na nossa vida. E é possível cair em um tipo de destruição que Pedro vai dizer no capítulo 2 aqui de 2 Pedro, no versículo 20. 2 Pedro 2, 20. Pedro diz assim, se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Meu Deus! Mesma carta, alguns versículos depois, Pedro está dizendo para você, permaneça aqui em Cristo, cresça, esforce-se, faça alguma coisa na tua caminhada espiritual, nos valores do reino de Deus, e cuidado, porque ninguém está aqui hoje em Cristo e aí volta para o mesmo lugar podre que saiu, de pecado, lugares onde a carne e Satanás ali dominavam sobre você, e você está dizendo que nasceu de novo e volta para o mesmo lugar. Isso não tem coerência. Não pode, não deve. Que o Senhor te livre disso, porque ninguém pode voltar a um estado pior. Eu não sei se você está entendendo. É que nem você vê hoje com muita facilidade, por causa desse mundo digital que a gente vive, uma pessoa que vem do meio artístico aí conta um testemunho, que Deus fez isso, e aí ganha
notoriedade, exposição. Aí, meses depois, você vê a pessoa negando tudo de novo. Ah, não deu certo ali não, eu fui isso, fui aquilo outro, e volta para o mesmo lugar que estava. Ou mais sujo ainda. Quer dizer, o papel de julgar a salvação não é nosso, não é esse o papel. Mas também o nosso papel não é falar, poxa, que coisa, né? Também não é. É para você ficar, uau, inconformado com isso. Continuar orando e clamando pela misericórdia de Deus enquanto ao fôlego de vida sobre qualquer um. Mas ao mesmo tempo é para olhar, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque eu digo que eu estou em Cristo hoje, eu quero estar em Cristo amanhã. E perseverar nessa caminhada com o Senhor. Não é tipo, estou salvo, sim, eu creio que minha salvação é para sempre. Mas eu vou permanecer nisso que eu estou declarando. Não é uma frase sem efeito. Não é uma frase que é solta e vamos ver o que vai dar lá na frente. Porque o versículo 9, olha a exortação de Pedro, ele diz assim, todavia, se alguém não as tem o quê, irmãos? Qualidades que ele falou nos versículos 5 a 7. E ele vai dizer, se você não tem isso na tua vida e você diz estar em Cristo Jesus, ele vai dizer, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Quer dizer, alguém que não se esforça na caminhada em Cristo a ter os frutos da fé que nós temos no Senhor, é alguém cego. É alguém que tem alguma coisa errada na sua condição. Misericórdia. Quer dizer, temos as promessas de Deus, mas eu não consigo ver direito. Eu tenho as promessas de Deus na sua palavra, sendo proclamadas na minha vida, mas tem um borrão. Eu estou míope, não consigo ver. Está diante de mim, mas eu não enxergo. Aí quando eu olho para o passado, perdão, que um dia me deixou entusiasmado, hoje parece que não tem um efeito, não tem um valor, não tem um peso. Parece que a minha oração está mais vazia, o batismo que eu celebrei um tempo atrás também perdeu o brilho. Isso é um engano de Satanás na sua vida. Eu quero falar aqui porque temos vários adolescentes que se batizaram e a euforia daquele dia como é que faz? A gente faz um batismo bem barulhento aqui, para quem não sabe. A gente faz o batismo, estoura isso, aquilo, outro, celebra, bate palma, é muito legal. Mas a foto fica para trás. Passou, que nem nós tivemos agora, final de maio, um batismo lindo num day camp. Fomos para um hotel separado para fazer um dia maravilhoso da igreja. Que celebração especial. Mas passou. Pode ter um significado. Mas passou. Mas existe um significado. E esse significado é para bater na nossa memória hoje e não é para fazer de qualquer forma, só porque passou. Porque na vida, monotonia e outras questões são presentes, meu irmão. Nossa vida tem um tom muito mais monótono do que a gente pode imaginar. Mas o que a Bíblia diz é sobre persevere, continue. Não é sobre o meu humor hoje. Hoje eu acho que eu vou à igreja. Por quê? Porque eu estou legal. Porque eu estou me sentindo bem. E se eu acordar amanhã não me sentindo bem, eu tenho que ir para a igreja também. Porque não é sobre o meu humor, é sobre adorar o Deus que é digno da minha adoração. Não é sobre o tempo. Hoje está friozinho, hoje eu vou ficar em casa com meu copo de chá, tomar e... Não, você fica em casa se você estivesse no Alasca e impedido pelas autoridades de celebrar a Deus. Esse friozinho do Brasil, você vai falar, o quê? Incomoda, mas eu vou. Ué, porque eu vou lá celebrar a Deus com meus irmãos ali reunidos, não é sobre chuva ou tal. Agora, irmãos, por favor, não vamos ser ignorantes. Tem pessoas aqui com mais idades. Nesse dia você está com a gripe ali avançada tudo. Desfrute do recurso que a gente tem nesses anos agora. Estamos em 2024. Graças a Deus que a gente pode transmitir o culto, mas não é por comodidade. É que pela misericórdia de Deus, chegue no coração de alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. Chegue para alguém que é impedido. Aliás, André e Michele, quando vocês entram online é bênção para o coração de vocês lá na China, ser aquecido com a igreja daqui. Amém. Mas que Deus dê uma igreja lá para congregar. Porque o povo de Deus precisa estar reunido com o povo de Deus ali que tem cheiro, tem cor, tem vida.
A não ser que esteja, de novo, e lá acontece, ali que tem um impedimento momentâneo ali que não dá, hoje não dá para se reunir, porque há umas particularidades. Existe isso? Existe, irmãos, mas é a tua particularidade? Ou é de poucos? Então, por favor, vamos voltar para o texto e entenda. Está em Cristo Jesus, há o poder de Deus na nossa vida em ação. Há um poder divino em ação em nós. Não é sobre o meu humor, não é sobre se eu estou dodói hoje ou não, não é sobre o que eu estou sentindo. É sobre uma verdade que eu tenho e eu creio. E isso me dá força para sair da minha cama. Isso me dá força para vir servir ao Senhor. Bem ou mal-humorado. Às vezes, com uma situação que eu estou com condição financeira melhor aqui ou pior ali, mas isso não é impedimento de vir adorar ao Senhor. Com problema de relacionamento com alguém, isso aqui, com as diversidades que essa vida oferece e renova. Ô, vida rica em renovar problema. Porque hoje a gente ora, Senhor, obrigado pela resposta. Mas não para pensar em desgraça, meus irmãos, mas vai vir outra coisa. E vem outra, até o dia de Cristo Jesus. Porque esse mundo jaz no maligno. Nesse mundo a gente vai ter aflição. Isso é uma promessa de Jesus para cada um de nós também. Mas há promessa de vitória também. Porque nem a morte é a última palavra para aquele que está em Cristo. Amém? Entendeu o recado? Nem a morte. Mas se o Senhor não voltar para buscar a tua igreja, um dia vamos enfrentar esse dia. Mas com medo? Não, com esperança. Com esperança, porque a morte é apenas uma porta para eu passar por ela e o meu Senhor já me aguarda do outro lado. No mesmo, como é que eu posso falar, menos de segundos aí para os estudiosos da física e de outras coisas. Aquele microsegundo ali, não sei a palavra, a expressão para usar. Não tem intervalo entre eu estar aqui nessa vida e eu estar ali com o meu Senhor. Nós estaremos na presença do Senhor, promessa de Jesus. Ele tem preparado lugar para cada um de nós que somos do Senhor. Meus irmãos, enquanto isso, olhe para o seu passado, com gratidão e esperança, e olhe para o seu futuro também com essa mesma expectativa de bênçãos do Senhor. Mas o versículo 10 diz, portanto, irmãos, o que Pedro vai dizer? Pedro, obrigado por essa palavra preciosa aqui. Empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. O chamado e a eleição nosso é de Cristo. É Ele que me alcançou primeiro com o seu amor e com a sua salvação. Mas eu me empenho em confirmar isso. Eu sou um eleito do Senhor. É pela fé, é pela graça. E agora eu quero estar nessa. Eu creio. E porque eu creio, eu vou me empenhar. Porque creio, eu não vou em debate teológico para ficar fazendo cara lá do que mais lê Calvino, ou que mais lê aquilo ou outro, para responder alguém perguntas difíceis. Há perguntas difíceis, meus irmãos. Mas aqui não, aqui é uma palavra clara. Empenhe-se. Não faça igual o Brasil ontem com o Uruguai. Tem ainda um marmanjo expulso lá, podia se empenhar mais, mas não. Os cara quer levar flauta e fazer um clique para o Instagram dele, né? Em vez de jogar bola e fazer alguma coisa. Por quê? Porque os milhões já estão garantidos, a fama já está ali e não tem empenho. E tem muito crente que entra nessa jogada. É o crente, como é que fala agora? Instagrável, né? Que ele vem para o culto e aí, ao clique da oração. Irmãos, eu fico meio incomodado. Eu não gosto de tirar foto orando, não. Eu acho que a oração é um momento muito precioso, mas eu entendo também os momentos que a gente compartilha um monte de coisa. A gente está num momento bem delicado. Mas a gente não está num culto instagrável, essa que é a expressão? Como é que é? Então eu não sei mais a palavra. Instagramável, é isso daí. Né? Sim, irmãos, tira foto, compartilha, publica. Faz isso para a glória do Senhor, sei lá como. Tenta fazer, mas não é isso. Nosso empenho é outra coisa, está em outra dimensão. Sim, a gente compartilha, inclusive quando terminar o culto, a gente tenta compartilhar como é que foi o culto online. Para quê? Para a igreja bombar na internet? Misericórdia. Para a nossa vaidade inflar um pouquinho mais?
Não. Esse recurso chegue porque o tempo de hoje é assim, faz um monte de coisa, mas ao mesmo tempo, cuidado. Mas aqui é para criança, para o adolescente, para nós adultos e aqueles com idade mais avançada. Portanto, irmãos, já que chegou a tua aposentadoria, fica na sua aí, espera o Senhor voltar. Logo, logo você estará com o Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho? Já brinquei aqui na igreja, né? Tem irmão que nem levanta a mão no culto, porque vai que é nesse dia que o Senhor te leva, né? O cara nem adora o Senhor com liberdade. Né? Fica sempre, pô, Senhor, hoje não. Né? Quero estar em Cristo, mas hoje não. Né? Mas não, aqui o que o texto diz, empenhe-se, meu irmão. É lógico que empenhar-se de um jovem é diferente, de uma certa medida, de um empenhar de um adulto, de um irmão mais idoso no nosso meio. E eu, para falar a verdade, eu não sei dar o tom disso aqui. Mas que chegue para o teu coração, de alguma maneira que o Senhor te diga o que é isso aqui. Mas não é sobre... Sim, a palavra de Deus diz para descansarmos no Senhor, e bendito seja o Senhor, porque há essa palavra também. Mas nesse dia de hoje aqui, a palavra é sobre empenhe-se. Empenhe-se ainda mais para consolidar esse chamado que você diz ter. Essa eleição que você diz receber pela graça do Senhor. É interessante, irmãos, porque se tem um sinal na nossa vida que demonstra que somos de Cristo, eleitos do Senhor, não é a declaração de falar, eu creio. Não. É falar, eu creio e eu me empenho. Eu arregaço as minhas mangas para servir ao Senhor. Não é sobre puxar cadeira, também faz parte, às vezes, dessa expressão, irmãos. Tem irmãos servindo no dia de hoje aqui, eu não sei se os irmãos imaginam, o pessoal da banda aqui, som, tudo, desde as 8h30 da manhã tem movimento nesse prédio para esse culto aqui, e talvez você, inclusive, chegou atrasado por algum motivo. Mas teve gente que chegou 8h30 da manhã aqui para começar a preparar esse espaço. Aliás, tem gente que, não só hoje, durante a semana, separa as canções, tem o movimento no escritório da igreja, tem o trabalho das crianças que tem que preparar o material com antecedência e ver se está suprido, se tem isso, aquilo, outro. Quer dizer, o culto não é só o culto das 10h30 a meio-dia e pouquinho. O culto é diariamente está acontecendo alguma coisa. E aqui, junta tudo para a glória do Senhor, mas continua o movimento. Quando a gente vai embora daqui, temos irmãos que a gente vai continuar orando, clamando, intercedendo. Esse vínculo ele não é rompido. Mas no meio de tudo isso, irmãos, se você é aquele que está sonolento por alguma questão na vida, hoje que o Senhor te acorde, te desperte, porque a vida em Cristo envolve empenho. Mas é um empenho que eu quero dar uma palavra para os nossos adolescentes e jovens. Eu me empenho para entrar na faculdade. Eu empenho para terminar, fazer um mestrado, um doutorado. Eu sei o caminho desse aí porque eu passei por isso. Então há um empenho, porque se eu ficar orando ao Senhor para entregar o TCC, Senhor, provê as folhas desse TCC. Meu Deus do céu, vai ser caótico o teu testemunho. Mas para o TCC surgir, tem que ter empenho. Então ore e empenhe-se. Ore e faça alguma coisa. Mas no ritmo do Senhor, o Senhor diz, e eu quero usar o termo literal para a gente poder pelo menos apalpar o negócio. E no domingo o que eu faço? Eu não fico preocupado com essa entrega do TCC, da dissertação, da tese do doutorado, com a entrevista do emprego. Nesse dia eu confio no Senhor, que eu venho adorar o meu Deus e descansar nele. Porque Ele é o Criador de todas as coisas e Ele falou que esse é o ritmo para a minha vida. A minha adoração a Deus não é o que vai me atrapalhar a ter uma aprovação final ou uma aprovação na minha carreira profissional. As minhas contas não vão ser alteradas porque eu parei na manhã desse domingo para adorar o Senhor. É o contrário. Na manhã de adoração do povo de Deus, eu sou renovado. Eu entendo que o Senhor continua soberano sobre todas as coisas. Ele está assentado no trono, o túmulo está vazio e o trono continua ocupado desde então pelo Senhor. E nesse tempo aqui eu confio em Deus. Minhas forças são renovadas. Aí meu amigo que está estudando hoje, ele vai passar à tua frente. Não é por causa dessa adoração de manhã, ou se fosse um culto à noite, ou porque você veio
cumprir aquilo que pode ser bendito para a glória do Senhor, numa escala de servir ao Senhor aqui na igreja. Não é isso que vai te roubar a promoção no trabalho. O teu dízimo e oferta que entrega por fé na igreja, pela fé no Senhor, em amor e louvor a Deus, não é isso que vai te colocar em dívida. A dívida vem por outras coisas que a gente vai estudar em agosto, para entender. Um monte de gente aqui que é opressa financeiramente, perturbada com tantas coisas que a vida já bagunçou, e pensa que é a caminhada na igreja que vai ser mais um problema. Não. É para aprender a colocar ritmo, os valores, os pontos no lugar correto aí. Porque o texto está uma bagunça. Porque você está dentro de um texto maravilhoso que é a sua vida nessa história maior, mas está sem ponto, está sem interrogação, está sem ponto e vírgula. Imagina pegar a Bíblia e não tem indicação de capítulo, de versículo, sem um texto, sem interrupção. Misericórdia para entender. Mas a gente quebra princípios do Senhor. O Senhor fala, a cada 6 dias pare um, para o teu corpo se renovar, para a tua mente encontrar descanso, para você poder adorar a Deus e ser renovado na palavra dEle. Mas não, eu sou bom demais para isso. O Senhor descansou, mas eu sou bom demais para isso. Como assim? Porque é uma contracultura, valores do que nós estamos agora. E aí a gente pensa que a palavrinha empenhe-se quer dizer o quê? Empenhe-se para ter esse ritmo bendito do Senhor na tua vida. Empenhe-se para que essas qualidades de Cristo cresçam na tua vida. Empenhe-se para que você não volte do lugar que Cristo te resgatou. Empenhe-se, prossiga, continue. Porque em Romanos 8:30, Paulo vai dizer que esses eleitos, a quem o Senhor predestinou à semelhança de Cristo, ele diz que ele também chamou. Quem ele também chamou, ele também justificou. A quem ele justificou, ele também glorificou. Em outras palavras, temos essa promessa do Senhor que nenhuma das ovelhas do Senhor jamais se perderá nessa vida. Há uma segurança eterna para a nossa vida, irmãos. Há uma segurança eterna para quem está em Cristo Jesus. Mas se você está eleito, salvo em Cristo Jesus, continue, persevere, empenhe-se, cresça, desenvolva. Porque essa é uma confirmação da sua eleição. É progredir na santificação. O pastor Abner pregou domingo passado com tanta clareza sobre isso. O que vai nos tranquilizar nessa caminhada de santificação do Senhor é cada dia mais sermos semelhantes a Cristo Jesus. E a pergunta é para quem está aqui desde o início dessa igreja, 13 anos depois, nos parecemos mais com Jesus? Ou a gente tem desfigurado a imagem do nosso Senhor? Somos caricaturas aqui dessa zumbilândia gospel. Zumbis de Jesus, já pensou? Uma desconfiguração, é uma incoerência, irmãos. Tem muita igreja que tem essa característica. É o Walking Dead evangélico. Né? Está na igreja, está louvando, mas é um bando de morto. Espiritualmente falando, com relacionamentos quebrados, com falcatruas nas finanças da igreja, nos relacionamentos, no poder. É um treco bagunçado, parece uma capital federal aí que tem um certo país aí, mas quer que pregar de moralidade. Né? Irmãos, Sermão da Montanha, a gente já estudou aqui na igreja, Sermão do Monte, Mateus 5-7. Você não vive aquele texto se não nascer de novo. E se nascer de novo, é pela graça e misericórdia de Deus, se empenhando para crescer naquilo que o Senhor ensina para nós como, olha, é aqui a direção, é aqui são os valores. É interessante, como é que termina esse texto de hoje, versículos 10 e 11? Se agirem dessa forma, que forma? Versículos 5-7. 2 Pedro 1, 10 e 11. Pedro vai dizer, se agirem dessa forma, essas qualidades de Cristo continuar crescendo na tua vida, ele diz essa promessa para nós, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos,
quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você prestou atenção na promessa que está nesse texto? Não diz, não coloque em dúvidas. Talvez você entre nesse reino. Talvez, pode ser que seja verdade, né? Que vai ter um tal reino. Então é melhor estar fazendo alguma coisa. Não. Ele diz, permaneça crescendo, esforce-se nesse caminhar aqui, nesses valores do reino do Senhor, de Deus na tua vida, porque você jamais tropeçará. E você estará ricamente provido quando entrarem, porque está chegando o dia que entraremos. Hoje foi o dia de cear a ceia do Senhor. É uma esperança que temos. Vai chegar o dia de entrarmos nesse tal reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entrar nesse reino, meu irmão. Está entendendo o que é a palavra aqui? Eu não sei se você vai entrar arrebatado, de qual forma, mas você vai entrar. Você vai entrar por meio de um infarto, por meio de um câncer, ou por meio só porque passou por essa vida, viveu com 98 anos, mas a promessa é que vamos entrar. A questão é, você está em Cristo Jesus hoje? Eu estou de brincadeira. Você está em Cristo Jesus hoje? Porque essa é o grande questão aqui. A questão é, está em Cristo Jesus? Cresça nessa caminhada, persevere nessa caminhada. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento para a gente orar. Enquanto os irmãos do louvor também vêm aqui para frente agora, porque esse texto é para todos nós, irmãos. Como é que está a confirmação desse tal chamado e eleição de Cristo na tua vida? É isso que a gente está lendo aqui sobre hoje. É para entender que esforce-se, permaneça, cresça, mas porque é um divino poder de Deus que já está em ação na nossa vida. Não é esforço por força, não é fazer por fazer, é porque cremos que o Senhor agiu primeiro pela sua graça e misericórdia. Oh, Senhor, aqui estamos nós, ó Pai, que afirmamos sermos povo do Senhor, eleitos do Senhor, chamados pelo Senhor em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos chamou em Cristo. O Senhor nos deu salvação, perdão dos nossos pecados. Mas o Senhor diz para permanecermos aqui nessa verdade, para crescermos, nos empenharmos nessa caminhada. E é isso que queremos nos colocar aqui como tua igreja, Senhor. Tem misericórdia de agir no caminhar dos meus irmãos, porque há muitas lutas, opressões, dificuldades, mas há esse divino poder do Senhor atuando naqueles que são do Senhor, e assim cremos, ó Pai. E hoje oramos, Deus, se alguém está longe do Senhor hoje, que hoje haja salvação no nosso meio, que hoje haja o perdão de pecados por causa da misericórdia e graça que encontramos em Cristo Jesus. Porque é pela fé, é pela graça que somos salvos, assim também cremos. E Senhor, eu não sei onde exatamente o Senhor está agindo, mas age, Pai, no nosso meio hoje. Age de uma maneira que só o Senhor pode fazer, agir e completar em nossas vidas, o teu querer. Bendito seja o Senhor acima de qualquer circunstância e adversidade que enfrentamos, ó Pai. Que o Senhor nos dê graça nessa caminhada para que essas qualidades que lemos aqui hoje de Cristo Jesus na nossa vida sejam verdadeiras e crescentes em nós. Para a glória do Senhor em Cristo Jesus oramos. Amém e amém.